Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 10 e 11, que diz: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou à compreensão de atitudes e comportamentos que afirmamos ter conforme a vontade de Deus, mas é algo estritamente nosso, do nosso ego, da nossa carne. Pois, diante de uma geração onde o entretenimento é maior que a busca por uma presença real e efetiva da presença da glória de Deus, podemos notar que há também um esfriamento espiritual muito grande. Mesmo que a afirmação das pessoas seja de crerem em Deus, as mesmas usam frases de efeito, jargões e afirmações bonitas para demonstrar isso, mas o coração delas está longe do Senhor. Assim lembrado por Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9, que diz: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Nesse episódio, Jesus estava ensinando sobre a importância da obediência, aquilo que o Senhor ensinou, e não a tradição humana que reflete seus interesses e pretensões. Portanto, isso refere-se diretamente àquilo que lemos no início, pois vimos que a vitória está decretada, pois nos mostra que o sangue do Cordeiro nos levou ao arrependimento e ao perdão dos nossos pecados, bem como viver a palavra nos ensinou como proceder e como manifestar a glória do Senhor em nossas ações e atitudes. Mas o Senhor nos dá um alerta que não podemos deixar de citar, porque tudo isso é para aqueles que permanecem constantes e fiéis até o fim. Pois o próprio Jesus, em um de seus ensinamentos aos seus discípulos, no Monte das Oliveiras, disse sobre a importância de perseverar até o fim, porque receberá a salvação, como descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 10 a 14, que diz: Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você compreende que nessas duas últimas passagens que lemos, o Senhor mostra a importância de sabermos lidar com os dias de hoje? Isso mesmo, porque a iniquidade é algo tão perigoso e ao mesmo tempo tão sutil, pois se trata daquilo que é falado da boca para fora, mas não vivido na prática. A iniquidade te leva a viver o pecado de uma maneira natural, pois compreende que você pode fazer tudo e depois pedir perdão. Mas isso não é o que diz a palavra. Pois aquele que confessa os pecados e os deixa, alcança misericórdia, como descrito no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E também Jesus, ao ser colocado para decidir sobre o caso de uma mulher pega em adultério,
leva-nos ao entendimento do afastamento e abandono do pecado, como descrito no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 10 e 11, que diz: E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Hoje é muito mais fácil dizer eu confio em Deus do que eu viver a vida que Cristo, através de sua morte e ressurreição, me deram. Porque as frases de efeito são mais significativas do que o testemunho. Hoje vemos palavras e oradores com o estímulo de uma maneira de viver mais light, uma maneira de viver que não gere responsabilidade, que não gere confronto, que não leve ao arrependimento, pois isso é um peso para quem não quer viver a verdade do Evangelho e não quer ser transformado pelo poder de Deus. Trocam sua fé por propostas, se vendem de uma maneira muito fácil e são contundentes em dizer que estão fazendo a vontade de Deus. Perceba que hoje, principalmente no período de férias, possa ser qual tempo for, até parar de orar e meditar na palavra param, com a argumentação de que precisam tirar férias da sua fé também. Perdoem os mais religiosos o que eu vou dizer, mas isso é hipocrisia. Tirar férias é uma coisa, parar de se alimentar, de respirar e de se abastecer é outra. Pois viver a vida de Jesus não é algo pesado ou um jugo estressante, mas o nosso ativismo em liturgias, cargos, demonstrações espirituais, na empresa, no nosso emprego, departamentos, ministérios da igreja, isso sim é algo que frustra pessoas quando não entendido o propósito. Porque viver a vida de Cristo não tem como ser uma atuação ou uma interpretação da sua vida religiosa dentro de um local ou à mercê de uma referência jurídica. Não tem a ver com uma demonstração de fé, transformação e absoluta graça revelada em seu comportamento todos os dias. Então, como concluímos? Por que muitos, quando tiram férias, também tiram férias de Deus? Esquecem de sua vida de oração, meditação da palavra e testemunho de fé? Porque, na verdade, não houve um encontro com Jesus. Não houve arrependimento. E mesmo que afirmem ter acontecido, seu testemunho mostra o contrário. Porque, como disse, estamos vivendo uma geração de pessoas que servem a Cristo por uma cultura aprendida e não por um encontro obtido. Vivem à mercê de estudos e mais estudos e não conheceram a vida e a revelação da graça em Cristo Jesus. Ficam expostos às mais diversas palavras e não querem se submeter a Jesus. Porque venhamos e convenhamos, hoje você pode ouvir a palavra e louvores quando quiser, mas isso está te levando a viver tudo o que foi ensinado por Jesus na palavra? A revelação da profundidade de um novo nascimento é nítido e transparente em sua vida? Ou o oportunismo de um tempo de refrigério sem compromisso com a palavra é mais importante? Mesmo que esteja sobrecarregado de tudo, não tire férias do Senhor e nem de sua palavra, porque é de lá que vivenciamos experiências grandiosas e ali estão todas as respostas que precisamos. Porque como nos foi dito e está escrito, seja fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida, ou seja, a vida eterna, como descrito no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 10 a 12, que diz: Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Portanto, continue perseverante, e mesmo em tempos de grande sobrecarga e tribulação, continue orando e meditando na palavra, e lance sobre o Senhor todo o seu jugo e o seu fardo, e receba o seu refrigério.
Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado por esse dia, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por a cada dia nos mostrar e nos orientar o que devemos fazer, como devemos nos comportar, o que devemos falar, como devemos pensar. Muito obrigado por este fôlego de vida. Obrigado por essa oportunidade de fazer com que o seu evangelho seja vivo e eficaz, não só em nossa vida, mas também para aqueles que necessitam. Sabemos que muitas vezes, Pai, por se aumentar, Senhor querido, a tecnologia, acabamos ficando envolto, Pai, de redes, Pai, não só de relacionamentos, mas de redes que acabam, Senhor, sufocando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então não deixe que seja assim, Pai. Antes, mostra-nos, revela-nos e faça, Pai, com que o seu querer e a sua vontade seja manifesta. Como o Senhor assim nos disse, através do sangue do Cordeiro, foi-nos dado, Pai, a oportunidade, Senhor, de termos os nossos pecados perdoados. E através da sua palavra, Senhor, nós tivemos este acesso direto e também, Senhor, a certeza, Pai, de estarmos cheios do Espírito Santo e caminhando para a salvação. Que essa seja a nossa convicção, que esses sejam os nossos passos. Mesmo diante, Senhor, de tudo que o Senhor colocou em nossas mãos, que o Senhor administre, Pai, os nossos negócios, administre, Pai, a nossa vida, administre a nossa família, a nossa casa, administre tudo o que o Senhor colocou em nossas mãos, os nossos estudos, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, os ministérios, Pai, que tudo, Senhor, seja por Ti, para Ti e em Ti, Senhor. Que nada seja através daquilo que nós temos obtido de conhecimento, mas que seja através do Teu Santo Espírito. Tudo com ordem e decência, conforme a Sua palavra, pois tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, conforme, Senhor, está descrito. Então, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda mais este dia debaixo da Sua bênção, Pai, debaixo do Seu querer e da Sua vontade. Somos gratos a Ti, estabeleça o Seu reino. Cumpra-se, Senhor, e faça com que a sua vontade, Senhor, reine. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa do teu filho, pois consagrado está, Senhor, este dia. Consagrado está, Senhor, a nossa vida. Consagrado está, Senhor, a nossa família, os nossos negócios, o nosso ministério. Tudo que o Senhor colocou em nossas mãos. Consagrado está, Pai, para que a sua glória se manifeste de uma maneira grandiosa, poderosa e gloriosa. Muito obrigado, Pai. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, e quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe.